100% patrocinada pelos ouvintes. Esta é a Rede Som Life. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. David Watts, Don Paul Gray, Josh Rosenstern e com Dave Smith. Como a maioria aqui sabe, estamos estudando o livro de Romanos. E acredito que seja o maior livro de toda a Bíblia. Mas não gosto de falar que um livro é melhor do que outro, porque tudo é a palavra de Deus. Mas Romanos nos fala da nova aliança, tudo que Jesus Cristo morreu para conquistar, o preço que ele pagou. E como mencionamos várias vezes aqui no passado em outros programas, é que esse momento específico na história, a nova aliança que foi dada para o apóstolo Paulo, Jesus Cristo é a nova aliança. E a cruz de Cristo é o significado da nova aliança. E o apóstolo Paulo recebeu a tarefa de passar a nova aliança para o mundo, de ensinar. E essa foi a tarefa mais difícil que qualquer outra pessoa na Bíblia teve. Foi dele a responsabilidade de explicar a nova aliança para a igreja daquela época. E não foi fácil, porque por 1.600 anos eles tinham operado em cima da lei. Os judeus só conheciam isso, não conheciam mais nada. E quando Paulo chegou e, resumindo, disse: a nova aliança é Jesus Cristo e ele crucificado, enquanto que na antiga aliança haviam muitas obras. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para explicar para a igreja naquela época, algo que não foi fácil. Estava tudo resumido em Jesus Cristo e ele crucificado, e eles não aceitaram. Até mesmo os discípulos tiveram dificuldades com isso. Como eu disse, foram 1.600 anos. Era só isso que eles conheciam. É claro que não viveram 1.600 anos, mas foi o tempo que a lei esteve em progresso. Agora, era a responsabilidade do apóstolo Paulo tirar a aliança do Antigo Testamento, da lei, para a nova aliança, para um novo testamento, uma nova aliança. E era responsabilidade dele explicar para o povo. E aquilo não caiu bem. E eles olhavam para isso com desconfiança. E não sei se os 12 discípulos chegaram a fazer isso, mas quando você lê Romanos e lê as outras epístolas do apóstolo Paulo, eles não aceitaram de maneira imediata. Certo. Paulo teve que ser muito firme e perseverar e não permitir que ela fosse enfraquecida e rejeitada, ou para que ela não fosse unida com a antiga aliança. Certo. E eles não gostaram e Paulo disse: não tem como. Se você tentar adicionar a antiga aliança na nova, você vai destruir a nova aliança. De certa forma, foi isso que ele falou. E a maior obra na nova aliança que a humanidade já conheceu, testemunhou ou experimentou, e proclama aquilo que Jesus fez. Jesus veio para satisfazer a lei. Toda parte da lei apontava para ele. Toda parte. Agora,
nesse ponto, a antiga lei teve que ser ignorada, porque cumpriu o seu propósito. O seu propósito foi preparar o mundo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a tarefa que foi colocada diante de Paulo, e eu sei que os outros 12 acabaram concordando com ele, mas não fizeram isso imediatamente. Foi uma tarefa que Paulo teve que passar pelas dificuldades e problemas, mas ainda bem que ele não falhou. Ele permaneceu fiel, exigindo que a verdade fosse impedida de prosseguir. E por isso temos o que temos hoje. E, irmão Sueger, no livro de Romanos, ele realmente pega o leitor do começo do seu relacionamento com Deus na nova aliança até as aplicações práticas. Só um instante, o que você quer dizer com isso? Bem, ele começa com o fato de que todos nós estamos perdidos nos três primeiros capítulos de Romanos. E então, ele traz a solução para a separação de Deus e o homem, e esta é a justificação. E então, o avanço da santificação, crescimento, depois de se fundamentar na justificação. Você acha que os crentes daqueles dias, quando Paulo diz a única coisa que você tem que fazer para ser salvo é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e crer, e sem obras estarem envolvidas, porque as obras vão enfraquecer a nova aliança, você acha que esse foi o maior problema para eles? Eu acho que esse foi sim um dos maiores problemas. E você já abordou um grande problema que era 1.600 anos de lei. E essa lei foi dada por Deus a Moisés. Mas as comunidades judaicas e os judeus ao redor do mundo não estavam prontos para abandonar a lei imediatamente. Isso é compreensível. A lei foi dada a um povo que, na mente de Deus, já era salvo, já era justificado. Então, a justificação não era função da lei, e sim ensinar as pessoas a terem um relacionamento com Deus e uns com os outros. E como você já disse, era para ser algo temporário. Então, Paulo teve a tarefa, o privilégio e responsabilidade, e às vezes a tristeza, de tentar dar ao povo judeu o conhecimento de que a nova aliança foi profetizada e explicar o conteúdo dela a eles. Eles tiveram que abandonar alguns pensamentos antigos. Vocês acham que o Senhor, em um certo momento, depois de 30 ou 40 anos da igreja primitiva, disse basta e destruiu Sim. o templo por meio de Tito, destruiu Jerusalém, porque sem o templo eles não podiam guardar a lei. Certo. Pois era uma grande parte da lei. E com o templo destruído, e acho que Deus foi quem fez aquilo. Sim. Eu poderia concordar com você, mas vamos nos lembrar que as diásporas, os judeus estavam espalhados por toda a terra naquele tempo. E naquela época, eles já estavam sem o templo por muito tempo e eles focaram principalmente nas festas, nos sábados, na circuncisão e na alimentação, para marcá-los como o povo de Deus. Porque um bom número de judeus que aceitaram a Cristo estavam virando as costas para Cristo em uma certa época. Não foram todos, mas muitos fizeram isso e trouxeram muitos problemas para Paulo. Em segundo lugar, eu acho que essa é a razão pela qual ele escreveu até o livro de Hebreus, para tentar dizer para eles, vocês estão voltando para a lei. Certo, e o livro de Hebreus não faria nenhum sentido se o templo estivesse em voga. Então nós pensamos que Hebreus foi escrito no ano de 68 ou algo assim. O que você diz então faz sentido, mas houve uma migração de volta para a lei, mas ela sempre existiu. Nós vemos isso hoje na igreja. É verdade. E você sabe, porque nós
É mais fácil viver por meio de obras do que por meio da graça e da fé. Nós falamos sobre o versículo 24 no último programa, mas vamos recomeçar aqui. Irmão Sueger, se eu puder Claro, falar com algo certeza. antes, eu acho que o que você disse é muito importante. Em primeiro lugar, Jesus previu que o templo seria destruído. E nós temos as profecias que verdade. Deus espalharia o seu povo. Então todas essas coisas aconteceram porque Deus profetizou. Nós podemos ver múltiplas coisas se cumprirem. E a maior de todas ainda está por vir, que é a reunião do povo de Deus de Israel. O grande cumprimento será um dia quando eles estiverem próximos da destruição e ele retornará em sua segunda vinda e finalmente Israel, como nação, reconhecerá Jesus Cristo como Messias e seu Redentor também. Mas Jesus nos deu nos evangelhos a noção de um homem não pega vinho novo e coloca em um odre velho. O odre estouraria. É E verdade. isso é uma coisa muito significativa. Porque o odre velho não tem a força nem a capacidade de reter aquele vinho novo. Por causa da fermentação, do borbulhamento e tudo o que acontece, você precisa colocar o vinho novo em novos odres. E isso é importante porque se você colocar no velho, ele vai se romper e você perderá o odre e também o vinho. É uma perda E dupla. vão dizer que o antigo é melhor. Sim, para o vinho velho, mas para o novo vinho, você vai precisar de um novo odre para a nova aliança. A lei é insuficiente desde a sua criação. Nós somos insuficientes. O nosso esforço e a lei também é insuficiente. O que eu quero dizer com isso antes do intervalo é que há tanto mais nessa melhor aliança que é baseada em melhores promessas, que é a nova aliança. E quando você a compara com a antiga, ela fica obsoleta e arcaica. É verdade, E não não tem vai nem funcionar. comparação. E o que você acabou de dizer é o que estava acontecendo na igreja primitiva. O antigo é melhor. O antigo é melhor. E eu nunca bebi nenhum tipo de vinho na minha vida, mas acho que no natural, esquece o espiritual. No natural, o antigo era melhor, não é? Sim, no que diz respeito à idade, sim, mas nós estamos falando sobre o processo Sim, de não estou fermentação. falando de algo espiritual, mas o o vinho natural. físico. Eu sei tanto Ah. sobre vinho quanto você. Eu espero estar certo. Vamos deixar o experiente falar. Eu sou o bêbado e o vagabundo. Todos estão olhando para o Lauren, coitado. Todos nós já fomos a festas de aniversário, sim, certo. O processo que nós estamos tentando descrever, o que Jesus quis dizer, é que quando você está acostumado com algo, você não muda facilmente. E foi realmente somente isso que ele quis dizer nesse pensamento. E é muito verdade. Nós somos criaturas de hábitos. Nós não mudamos aquilo que estamos acostumados, especialmente se fizer parte da rotina. E no livro de Romanos, é interessante que muitos estudiosos veem Paulo escrevendo essa carta para uma pessoa que não existe, um judeu em Roma. E ele constrói uma narrativa, faz perguntas, responde dúvidas que esse judeu poderia ter no que diz respeito à sua doutrina, teologia. Mas ainda assim, o justo viverá pela fé, Correto? não guardando a lei. Não havia salvação na lei. Não. E eles eram salvos pela fé, demonstrando sua fé na palavra de Deus e naquilo que a lei representava, pelo menos no meu entendimento, porque eles não teriam como saber do que você estava falando se mencionasse Jesus Cristo, voltando até a época de Davi. E a lei, eles tinham que fazer de tudo para guardá-la. E o Senhor até disse que eles tinham que fazer isso. Mas isso também não os salvava. Não. E honestamente, alguns estudiosos estão revelando alguns dos ensinos dos rabis daquela época. E eles dizem que os rabis ensinavam a justificação pela fé, o que faz sentido. Você disse que estavam? Eles estavam. Eu não tenho a menor rabis dúvida. Sempre ensinaram. Bem, talvez nem sempre,
mas havia uma influência. Mas, de novo, quando nós Mas você acha que isso poderia salvá-los? Não. Eles pensavam que a justificação era pela fé e, por isso, a lei não servia para salvar. E, de novo, a lei servia como um guia de como viver para uma pessoa que já era salvo. Era uma proteção. Depois de demonstrar fé. Exatamente. E isso também foi verdade para os israelitas que saíram do Egito. Eles foram salvos pela fé na Páscoa. E depois de 3 meses foram instruídos no Sinai em como viver para Deus. Então tudo isso é o progresso natural. Mas o que Paulo diz é que há coisas que a lei não poderia fazer. E Hebreus diz que a lei é obsoleta. Então, quando Jesus veio, ele criou uma nova ordem para o sumo sacerdote. E esse é um exemplo do porquê a lei precisou ser mudada e começou a ser vista como obsoleta. Mas você trouxe a luta que Paulo teve para trazer a nova aliança à luz e para convencer as pessoas de aceitá-la após 1.600 anos da antiga. Mas não é isso que acontece hoje. A maioria das pessoas que se dizem cristãs estão mais interessadas em manter a lei, seja ela estabelecida por elas mesmas Eles ou não pela chamam igreja. de lei, a maioria não chama. Não, obras. Mas isso em vez de ter uma fé simples em quem Jesus é e naquilo que ele fez na cruz. Isso é religião e a maioria das pessoas, se você der ao homem uma escolha, ele sempre vai escolher as obras. Porque é algo que ele pode ver e controlar. E a fé e a graça é confiar em algo que eu não posso ver. Então, me responde algo aqui. Em igrejas denominacionais, tudo que acontece na conversão, suposta conversão, envolve a pessoa cumprimentando o pregador. Ou na igreja de Cristo é quando eles são batizados nas águas. Será que esse povo, e eu sei que a resposta correta para isso é alguns sim, outros não. Mas, será que eles realmente aceitam a Jesus? Sei que alguns aceitam, mas a grande maioria, será que eles aceitam a Jesus Cristo? Eu não fui. Eu apertei a mão do pregador e ele me perguntou se eu acreditava que Jesus Cristo era filho de Deus, e eu disse que sim, mas ele nunca me explicou sobre eu ser um pecador, sobre arrependimento e É disso aceitar que a estou Cristo. falando, é o que Sim, estou perguntando. esse fui eu. O nosso pregador, quando eu era jovem, a minha mãe costumava dizer que ele tentava me salvar toda semana. Era algo forte, e eu respondia ao convite, eu e meu irmão mais velho, quando eu tinha 8 anos de idade. Mas, irmão Suega, eu não entendia o fato de que eu era um pecador. E ainda que a minha situação era diferente, Mas eu aquele ia pregador, embora. ele pregava sobre essas coisas? Ele pregava contra o pecado com firmeza. Ele pregava que Cristo era o único caminho. Eu conhecia a Bíblia e o plano de redenção. O problema foi que eu acho que a primeira revelação que todo homem precisa ter antes da salvação é o fato de que ele é um pecador e ele está separado de Deus. Você tem que saber que está perdido antes de buscar por um Salvador. Eu era apenas uma criança de 8 anos e isso é o que nós fazíamos, como ir à escola. E a evidência é que não houve uma mudança de vida em mim como resultado daquela experiência. O amigo de um amigo meu é um empresário de sucesso na cidade de Dallas. E ele é o tipo de cara, como os meus amigos da igreja que iriam cavar poços de água na África. Ele escreveu um cheque de $50 mil e disse: aqui está, cave todos os poços que são necessários ou compre um ar-condicionado para a igreja. Ele é muito generoso com as igrejas e com os ministérios em suas doações. Um homem muito próspero e de sucesso. Mas eu acho, e eu não quero julgá-lo, mas pelos frutos que eu conheço de sua vida, eu acho que ele pensa que quando ele dá e contribui para a igreja e para o ministério, essa é a sua salvação. E como o irmão Larson disse, é algo tangível e fácil de dizer.
eu dei tudo isso à igreja, eu devo estar salvo. Muitas pessoas se apegam a isso. Elas pensam, bem, eu doei esse dinheiro, eu vou à É igreja tantas verdade. vezes, ou eu ajudei a alimentar tantas pessoas, ou o que quer que seja. Elas pensam que elas são redimidas por essas obras. Mas nós não somos salvos pelas obras, mas quando somos salvos, nós somos regenerados e precisamos trabalhar. São poucas as pessoas nesse meio que veem suas vidas sendo transformadas. Eles não Sim, são transformados. Tudo sim, continua igual. E eles dizem: ah, sou salvo porque dou muito dinheiro, ou porque vou muito para a igreja, e por aí vai. Mas ao se aproximar deles, você não vê mudança. sim. E se lembre também que Jesus disse que é necessário nascer de novo para entrar na nova aliança. Nascer de novo é uma transformação do homem interior. Quando essa transformação acontece, você não pode ser o mesmo. Há uma nova vida que surge e há novos desejos. E o Espírito Santo faz morada em mim e começa a me guiar imediatamente. Você não pode ser o mesmo se você nasceu de novo. É claro que é diferente para todos, mas você vai experimentar mudanças em sua vida. Você vai experimentar mudanças de pensamentos, um amor por Deus que você nunca teve antes. E eu acho que é isso que significa nascer de novo. E eu já li vários pregadores batistas que escreveram, e vemos que alguns veem pessoas sendo salvas em seus cultos e por aí vai. Eu li tudo que o John O. Rice escreveu e por aí vai. Mas creio que aquele senhor, e digo isso com todo respeito, eu creio que as pessoas que participavam dos cultos que ele pregava eram salvos mesmo. Em qualquer culto, existem pessoas ali que não são salvas. Não tem jeito. Mas eu acho que há 60 anos atrás, ou 50 anos atrás, o Senhor me disse que o povo que aceita Jesus não sabe o que dizer. Alguns sabem, a maioria não sabe. Não sabe o que dizer. E nós temos que dizer para eles. Por isso, fazemos o que fazemos pela televisão. E eu me lembro, eu não sei porque me lembro muito desse aqui, pregando para o Jimmy Mayo em Atlanta, na Geórgia. O meu tempo está acabando. Era domingo à noite, em um domingo à noite, várias pessoas vieram à frente e eu vi um jovem ali que estava chorando muito, soluçando. Eu me ajoelhei ao lado dele e perguntei: você está salvo? E ele disse: acabei de sair da prisão, irmão Swagger. Eu assassinei um homem. Eu o matei quando ele implorava para que eu não fizesse isso. E eu não acho que Deus pode perdoar alguém assim. Eu orei com ele, ele estava chorando e eu disse: se você estiver sendo sincero, o Senhor pode te perdoar. E é claro que algumas pessoas nunca dizem uma só palavra para serem salvas, mas no coração estão Sim, salvas quando aceitam a Jesus. E alguns têm vários gestos e por aí vai, mas a vida deles não é transformada, entendeu? certo. E mas essa é a coisa mais importante. E como pregadores, temos que fazer todo o possível para levar essa pessoa até Jesus. O nosso tempo acabou. Muito obrigado por nos assistir e não perca o próximo programa. Fique conectado na rede Som Life de televisão.